Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Nós vamos compartilhar aqui um pouco agora a palavra do Senhor, tá? Isaías, capítulo de número 6, o verso de número 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor exaltado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam e eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse texto ele é muito interessante e bem propício para nós estarmos falando. Nós estamos vivendo um momento de possível transição na política brasileira, no governo brasileiro, na presidência do nosso país. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui no tempo do profeta Isaías. O texto diz que no ano em que o rei Uzias morreu. Tente imaginar, Uzias era um bom rei para a nação. Se você quiser depois, você pode ler, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai descrever um pouco da história para nós de quem foi esse rei chamado Uzias. E Uzias começou a reinar sobre a nação de Israel, sobre o reino de Judá, com 16 anos. Ele era muito jovem. Mas ele foi um rei muito bem sucedido. O texto diz para nós que ele, em primeiro lugar, ele restaurou as fronteiras do reino de Judá. O texto vai dizer também para nós que ele fez uma reforma na agricultura e na urbanização da sua nação. E o texto também vai dizer para nós que ele teve projetos de segurança pública para a sua nação. Então, apesar de ser um jovem de 16 anos, ele foi um rei muito bem sucedido, restaurando as fronteiras, restaurando a agricultura, restaurando a urbanização e restaurando a segurança pública da nação. Mas o texto diz que com o passar do tempo, o coração desse homem chamado Uzias, ele acabou se corrompendo. E ao se corromper, o coração dele se orgulhou de tal maneira que ele quis concentrar todo o poder sobre a vida dele. Deus havia ordenado que o rei governasse apenas os assuntos que diz respeito ao povo, ao poder político, mas Uzias ele quis reter para ele o poder religioso também. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que certo dia então ele entrou no Santo dos Santos portando o incensário e ele quis oferecer incenso, sacrifício na presença do Senhor. E o texto diz que por causa disso Deus o feriu de lepra na sua testa e ele foi expulso então pelos sacerdotes do templo e ele morreu então leproso. Então olha só, esse jovem com 16 anos foi um governador, foi um presidente, foi um rei tão maravilhoso para a nação nos primeiros anos de governo, mas depois o coração dele se ensoberbeceu e ele acabou então desejando reter para ele todo o poder político, o poder público e o poder religioso da nação. E o texto diz que por causa disso o Senhor o feriu de lepra e ele então morreu leproso diante do Senhor. É nesse cenário que Isaías ele vê o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então olha que coisa interessante. Diferente do rei Uzias que tentou ter para ele todo o poder na esfera terrena, Deus já é rei soberano sobre tudo e sobre todos. Deus já tem todo o poder. Ele já é o Senhor soberano. Isaías viu ele assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do manto dele enchiam o templo, ou seja, Deus é aquele que tem controle sobre a igreja, mas Deus também é aquele que tem o controle sobre todo o mundo, diferente dos homens que tentam trazer todo o poder para eles e fracassam porque muitas vezes se corrompem com o poder, se corrompem com a autoridade. Deus não, Deus por excelência, ele já é rei sobre tudo, sobre todos, sobre a igreja e sobre todo o mundo. E o texto diz que ele viu o Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono, as orlas do manto dele enchiam o templo e serafins estavam por cima dele, cada um deles voando, possuindo 6 asas, e eles clamavam uns para os outros, dizendo que ele é santo, 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 que ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória. Então, diferente do governo humano, Deus, apesar de estar assentado em um alto e sublime trono, ele não se corrompe com esse poder. Ele permanece sendo santo, santo, santo. Na língua portuguesa tem uma forma chamada superlativo, que seria o santíssimo.
mas no hebraico não tem o superlativo. Então, para nós proclamarmos que uma coisa é muito santa, nós teríamos que dizer que ele é santo, santo, santo. E é isso que Isaías vê. Ele vê os seres celestiais olhando para aquele que está sentado no trono e dizendo que ele é santo, santo, santo. Então nós estamos vivendo um momento complicado na história do nosso país, né? Porque o governo vigente, o governo que está a nos presidir, com o passar do tempo aconteceu exatamente isso. Ele se corrompeu, seu coração se perdeu e nós estamos vendo agora as consequências desse governo, né? Nós estamos vendo aí o buraco que o mensalão causou, agora o escândalo da Petrobras, e o nosso coração fica meio apavorado, meio desesperado na possibilidade, de repente, esse governo se reeleger no poder e nós temos que ficar aí mais 4 anos sendo dirigidos por pessoas que não têm compromisso com a nação, só têm compromisso com a sua própria ideologia partidária, a sua própria ideologia política. Mas nós temos que nos lembrar que mesmo que esse governo venha permanecer no poder, né, ou ainda que outro governo assuma, a nossa vida está sendo regida por aquele que é soberano, por aquele que não pode ser corrompido, por aquele que a estrutura de poder não pode mexer com ele, não pode abalar, porque ele é completamente santo, ele é o Senhor dos Exércitos. A mensagem que eu tenho para você hoje é essa: Deus é soberano, ele é santo, ele é puro, ele é incontaminável e a nossa vida, a nossa pessoa, ela precisa estar assegurada nessa certeza da soberania e da vontade perfeita de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus possa encher o seu coração de esperança, né? Possa encher o seu coração de fé na certeza de que o nosso país, ele pode mudar, Deus pode fazer e nós vamos continuar acreditando e orando na certeza de que o melhor do Senhor para nós está por vir em nome de Jesus.